Generosidade. Tem uma frase que fala assim, que de tantas as coisas que você pode escolher na vida, escolha ser gentil. Não sei de quem é a frase, mas me veio à cabeça agora. Eu vou anotar, porque é muito bonito isso, né? A minha filha adora aquele adesivo. Todo carro que ela tem, ela coloca. Gentileza gera gentileza. Esse adesivo foi muito inspirado, né? Porque no momento que estava todo... Tão bacana. Pronta aí, Elisa? Bom dia, Janine. Está fechado, Elisa, seu microfone. Então, vamos lá. Bom dia. Generosidade. Bom dia. Opa, desculpa, gente. Bom dia. Generosidade. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as terríveis. Eu vou fazer só um comentário muito interessante, que a Janine pode complementar, e que é muito interessante isso, né? Porque você se envolve, você não ajuda. Eu não sei quem falava isso, Janine, quem foi, se foi Freud, não sei qual deles. Joga a boia, não entra na água para tirar ele, né? Não entra nas águas, nas profundezas da dor do outro, né? Joga a boia e tira o outro. Sim, é porque senão não fica uma atividade voltada ao outro. Senão a gente está usando o outro para lidar com emoções mal resolvidas minhas. E isso é super complexo, né? Porque, inclusive, até tem aquele livro de Eva Perracos, né? Em que o guia, né? Porque também é um livro psicografado, ele diz que tem muitos seres que se escondem em atividades de caridade, entre aspas, enquanto fuga, né? Para não olhar para suas próprias questões de transformação. Porque enquanto eu jogo no outro e falo que eu estou auxiliando o outro, eu às vezes nego a minha própria o meu próprio burilamento pessoal, né? Então, todas as vezes, quando uma história me afeta demais, é porque existe um afeto meu naquilo. Né? Então, a gente não tem o respeito pela história do outro. Porque, assim, o envolvimento, por incrível que pareça, é também uma falta de respeito, né? Porque geralmente a gente também se coloca em uma posição superior. Então, a caridade verdadeira, no sentido, né, do auxílio e de estarmos ali enquanto, né, pessoas que vão auxiliar naquele modo, é lembrar, né, igual aquele dizer que em algum momento a gente trabalhou aqui, enquanto um ajuda o outro, um me ajuda e a gente vai numa rede, né? Uhum. Porque senão também traz uma visão de superioridade, de orgulho, de vaidade, fica uma linha bem tênue, né? Isso aí que você falou, Janine, eu já vi em muita casa espírita, aquela pessoa que se dedica, a pessoa quer participar de todos os trabalhos que existem, mais alguns que ela quer criar. E ela não olha para si mesma, para as coisas que ela tem que resolver com ela, né? E isso que você falou da fuga, achei muito interessante, porque eu estava aqui pensando em algumas pessoas que eu conhecia assim, participavam de absolutamente tudo, mas não deixava ninguém chegar nelas. Qualquer coisa que o pessoal chegava nelas, não, ela já desviava para algum outro tipo de trabalho, tarefa, então
estava sempre disposto para tudo, pronto para tudo, servindo a tudo, mas nunca olhava no espelho, porque ela podia se ver e não era o que ela queria. E qual que é o livro, Janine, que você falou? É O Caminho da Autotransformação, de Eva Perracos. Né? Ele é um livro que ele foi todo psicografado pela Eva por um espírito, ou um grupo de espírito que ela não conseguia identificar, que se chamava, que se apresentava como o guia. E O Caminho da Autotransformação, é um livro que é o mais utilizado em todas as linhas terapêuticas que visam aí a questão transpessoal, né? Ou seja, que levam em conta o fator do espírito. Bacana. Ela era de Viena. Era uma médium vienense. Lembrei da frase da avó Anastácia. Ela fala: larga a alça, meu filho, entrega a mala para quem pode carregar, para quem sabe carregar. Porque a gente acha que vai salvar, que vai ajudar, e eu costumo dizer, ninguém ajuda ninguém, a gente faz a nossa parte, às vezes com uma oração, às vezes, né, com auxílio realmente, mas assim, quem vai carregar mesmo sabe qual é o destino da pessoa, né, a espiritualidade maior. Muito bacana. Isso é uma tendência do ser humano. A gente sempre quer resolver, ainda mais quando é uma pessoa próxima. A gente quer que ela se sinta bem, a gente quer resolver. E, normalmente, o ser humano se afoba nisso, né? Ele quer resolver, é pai querendo resolver todos os problemas dos filhos, é um amigo querendo resolver todos os problemas dos amigos. Assim, isso faz parte ainda do ser humano. Mas eu mesmo sempre falei, já falei algumas vezes aqui, a gente não só não pode, como não deve tentar resolver. Porque muitas vezes a gente cai no que a Janine falou, uma certa prepotência até sem perceber. A gente realmente acha que pode resolver o problema dos outros. E a gente nunca pode, é o que a Neuza acabou de falar. Na verdade, a gente não resolve, não salva ninguém, não cura ninguém, não faz nada. E muitas vezes a gente só ajuda dando uma sustentação, mas quem resolve isso é a espiritualidade. E às vezes a gente está com tanta ânsia de ajudar que, sem perceber, a gente atrapalha muito mais, porque acaba interferindo na programação espiritual. E isso faz com que a coisa se prolongue mais do que deveria. Sim. Eu acho que esse parágrafo aí embaixo, ele resume um pouquinho isso que a gente está falando. Então vamos lá, Elisa. O generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um mártir, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las sempre em tudo que estiver ao alcance de suas possibilidades físicas e psicológicas. Para auxiliar, não precisamos passar por todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos, ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-las. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida, sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos a resolver as próprias dificuldades existenciais, nem a compreender que, com o decorrer do tempo, a prática dessas experiências lhes proporcionaria viver com mais segurança e autonomia. Uma das ferramentas básicas que podemos utilizar em benefício das pessoas é manter certa distância psíquica delas. Isso não quer dizer que, ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas ou de amá-las, mas de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. Eu acho que desligar... Desculpa. Não, pode continuar, que aí depois eu falo disso.
Desligar-se ou distanciar-se não é recusar a ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. É deixarmos de nos alimentar de sentimentos e emoções desvairados e de relações patológicas que nos desviam dos problemas prioritários para resolver. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Por isso, precisamos perceber os problemas que não são nossos, cuja solução não nos pertence. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. Esse distanciamento psíquico pode ser a solução benéfica que tanto buscamos. Nem sempre nos é fácil utilizar a boa vontade desvinculada da área emocional. Estamos ainda presos a antigos conceitos e velhos hábitos que nos amarram às crises. É só uma pergunta um pouco antes, porque às vezes, quando você age desse jeito, as pessoas te acham às vezes um pouco, é tudo tão tênue, né? Porque às vezes a gente, se você deixa o outro, não é assim, está ali, tudo bem, você vai lá, eu preciso disso, tá? Vai lá, você ajuda, tal, isso aqui. Mas de repente, você vira e fala assim, mas vem cá, a pessoa quer viver essa experiência, então deixa ela viver essa experiência, eu não vou entrar com ela nela. E aí você, às vezes, parece ser muito frio, você parece não ser generoso. No contexto que a gente encontra na sociedade, às vezes a gente parece não ser generoso, quando você deixa o outro viver a experiência dele. É interessante isso, né? É porque ele usa um termo que é muito interessante, distanciamento psíquico. A gente ajudar com um distanciamento psíquico é um respeito à história do outro. A gente percebe isso, principalmente, seja em contexto de consultório, quando existe uma carga muito, quando aquela história me afeta muito, me preocupa muito, pode ter certeza que existe conteúdo seu naquilo. Então, assim, essa é a verdade. E, às vezes, nós queremos utilizar o outro para que a gente faça pelo outro algo que é para salvar ou curar a nós mesmos. Sabe uma situação que é bem interessante de nós pensarmos isso? Nas nossas relações paternas e maternas. Eu escuto isso muito, né, no consultório. Então, vamos lá. Quando uma pessoa fala, quando uma mãe fala, eu faço isso por ele porque eu quero que ele tenha uma infância diferente do que eu tive. Então, eu dou a ele tudo que eu não tive. Ou seja, então, qual que é o olhar dessa pessoa? Essa pessoa está querendo curar a criança dela que não recebeu. Porque o que eu percebo cada vez mais, inclusive nessa geração, são crianças que recebem tudo e elas são absolutamente carentes. Né? E os pais não conseguem compreender, porque os pais, naquele momento, eles estão espelhando a eles próprios nos filhos. Eles não escutam a necessidade dos filhos, mas a visão deles do que a criança deles, que não recebeu ou que gostaria de receber, ele utiliza o filho para isso. Então ele fala, eu faço tudo por ele, né? Eu entrego tudo que eu não recebi. Aí já dá, ou seja, é o que ele não recebeu. Às vezes, aquele tudo não é para aquele ser específico, né? É para aquela criança daquele adulto que naquele momento não recebeu e sofreu com aquilo. Então, assim, a gente entrar nesse processo do auxílio requer muito a gente entender quais são as nossas faltas, né? Quais são as nossas dores, quais são as nossas... Agora, assim, quando se fala o distanciamento psíquico, é porque há um respeito naquela história, né? Cada qual está vivendo os seus processos de crescimento. Então, eu não vejo enquanto, assim, eu vou te resgatar, mas, assim, ok, né, eu vou te oferecer um auxílio dentro da sua luta, né? Porque todos nós estamos nas nossas lutas. E eu acho que porque esse distanciamento... Ele faz com que a gente desgrude as histórias e eu veja outro enquanto o outro, e não um eu espelhado no outro. Isso é muito difícil.
Isso requer ali um domínio muito próprio das nossas dores, das nossas histórias, por isso que o processo de autoconhecimento, entender é fundamental para que essa generosidade ela fique cada vez mais cristalina. Aí a gente fala cristalina eu não estar, de alguma forma, jogando conteúdo meu na hora em que eu estou ajudando. A gente ainda está em processo nisso, né? Isso que você fala da família, muitas vezes a gente passa porque você, quando oferece, você não acredita na força da outra pessoa, né? Então você quer dar tudo e aí enfraquece. A pessoa vai cada vez... Por que ela cada vez fica pior? Porque ela fala, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Se deixar a pessoa passar pelas dificuldades que tem que passar, né, antigamente eu falo, menino caía, ainda chegava em casa, brigava, ainda chegava em casa, o pai ainda, né, e tem um provérbio aí, eu não sei, acho que é árabe, não sei, que ele fala isso, cada geração que você dá muito, aí a próxima vai ser fraca. Aí a que foi fraca, que teve que lutar, a próxima, né, aí a dele vai ser forte. A próxima, então vai assim, alternando, né? Tem essas alternâncias por conta disso. É muito aprendizado, né? Eu acho assim, a gente tem que sair de processos hierárquicos. Quando a gente entra, né, no que a gente vê muito, até trabalhando aqui na grande síntese, quando a gente vê isso tudo em termos de sistema, a gente entende tudo de um ponto de vista horizontal e não vertical. Enquanto nós não percebermos, enquanto pais, que não é um processo de autoritarismo, né? Lógico que ali eu assumo uma liderança, né? Porque eu sou mais velho, mas os nossos filhos, eles vêm ser companheiros de jornada. Porque quando eu assumo o papel do treinador, do mestre, do professor, eu, de alguma forma, assim, é muito fácil que eu caia em processos de abuso de poder, pequenos, porque eu vou dizer ali que eu sei mais do que o outro, né? É por isso que todos, inclusive na área de educação, né, na área de gestão, você está mudando esses conceitos dessa liderança, né? Vendo isso dentro de um processo mais sistêmico, para que a gente saia dessa história. Eu estou aqui para te ensinar, para te treinar, para te fazer ser melhor, né? Que isso... onde que a gente cai aí no problema da generosidade? A gente cai no grau de importância que aquilo atribui a mim. Então, quando eu percebo que alguém precisa muito de mim, aquilo me faz importante, me faz me sentir útil, importante. Mas aí isso entra num terreno que é um terreno que é para tapar um buraco de inferioridade que existe. Então, a gente tem que o tempo todo estar observando isso. Né? E na psicologia a gente fala que tudo que me afeta muito, pode investigar, tem algo mal resolvido seu. Então toda a história, que é uma história que eu me envolvo muito emocionalmente, é porque tem conteúdo meu ali, mais do que do outro. E tem um outro lado também, né? Quem está falando do excesso por um lado, mas isso tudo pode gerar também, como vocês disseram, né? Está num processo. Aí, nesse processo, você acha que você tem que deixar de mão muita coisa e exagera também na mão. E você exagera para o outro lado, né? Então, isso que a Lívia estava falando é uma cobrança da sociedade, né? Quando você tem uma postura mais distante, né? Que é frio, que não está ligando, isso é uma postura da sociedade como um todo. E, às vezes, você começa a compreender esse processo, né? Lendo, estudando, ou vendo exemplos, né? Que se a gente for pegar os exemplos desses livros todos, é claro que eles têm uma evolução extremamente à frente da nossa, né? Mas eles já lidam mais ou menos com essa fase de relacionamento. Eles não interferem, né? Eles amam loucamente todo mundo, mas não interferem em absolutamente nada. E a gente começa a tentar copiá-los e, às vezes, a gente exagera na mão e abandona mesmo, achando que está sendo... não está cometendo o erro de se envolver demais, a gente acaba abandonando demais, achando que está certo. Então, a gente vira o excesso por outro lado. Isso também acontece, acho que até com certa frequência. Mas, como a Janine disse, é um processo.
a gente vai muito para um lado, vai muito para o outro, e depois a gente vai percebendo onde chega mais no equilíbrio. Eu acho que a medida disso, Silvio, é a abertura do outro. Existe, às vezes, um auxílio que é uma interferência. O outro tem que se permitir a abertura. Se um outro chega e fala, eu quero sua ajuda, e eu quero ouvir você sobre isso, eu quero seu conselho, eu quero... Aí, ok, existe um espaço. O problema é quando há uma generosidade que diz mais respeito de um olhar meu do que eu acredito que seria bom para o outro, sem uma abertura. E aí a gente só precisa trazer para as questões mesmo espirituais. O que faz com que um protetor possa interferir na minha história? O meu grau de permissão. Ele pode ter um olhar e ele pode estar aqui de longe vendo, nossa, Janine está fazendo escolhas péssimas. Ele não tem muito como interferir. Ele não pode assumir a minha vida e fazer por mim. Ele tem que esperar um movimento meu de dizer, de dar espaço energético para a atuação dele, que é a entrega. Eu falo, olha, nesse momento eu preciso da ajuda de vocês para que conduza isso para mim, por mim, né, comigo. E ali é possível a intervenção. Enquanto isso, o mentor, ele não age. E aqui na vida a gente quer agir, a gente fala, olha, a gente tem que interferir na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa está indo para um caminho errado, a gente tem que fazer ela ir para aquele caminho, e às vezes não existe ali aquela pessoa não quer ajuda, né? E assim, mas assim, ok, mas ele não quer ajuda, a gente vai largá-lo? Não, a gente pode vir com orações, né? Aí a gente pode respeitar aquele movimento. Então, assim, eu acho que a generosidade intervença, a generosidade é estarmos dispostos a quem está em abertura. Quem não está em abertura, a gente respeita. Né? A gente respeita. Isso é uma máxima espírita, né? Você só faz para aquele que realmente está propenso a receber. Sim. Eu concordo, assim, em 300.000% contigo. Eu acho que, às vezes, a interferência é exagerada, como também acho que, às vezes, o deixa ele chegar no seu momento também é exagerado. Por isso que eu estou falando, eu acho que a gente tem que chegar no equilíbrio, porque isso faz parte da gente, como você falou, é um processo que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, aproveitar que está se falando nisso, né? Então, a gente tem que estar ciente que a gente tanto erra para mais de um lado como para mais do outro. A Janine falou do autoconhecimento uma hora. Eu acho que a gente tem que... Estou me lembrando muito da história do oxigênio do aeroporto, do avião. Eu estou me lembrando muito disso, porque a gente tem que primeiro colocar o oxigênio na gente para depois colocar no outro, né? Porque senão morre todo mundo. E eu acho que a gente passa para a gente se conhecer, para ver o que é até esse espelho aí, como a Janine está colocando, para ver até que ponto que realmente a gente está indo, né, atendendo aos nossos anseios, né, eu sou bom, ou qualquer coisa assim, e passa por nós mesmos, né. Acho que a gente já vai fazer um grande trabalho conhecendo nós mesmos, né, trabalhando dentro da gente mesmo, né, de verdade. Vamos lá, Lisa, vamos ver se a gente consegue terminar pelo menos. Bom, essa nova conduta quase sempre nos mostra o conflito enquadrado num contexto totalmente diferente, dentro do qual é possível encontrarmos respostas surpreendentes para problemas que pareciam insolúveis. Ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é muitas vezes a melhor ajuda. É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Aliás, as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros e desenganos que acumulamos ao longo da vida. Generosidade não é tão somente uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas, é também uma capacidade latente em todo ser humano. Nós a desenvolvemos gradativamente, acompanhando os ritmos da vida. Um dia, a benevolência será vivenciada por toda a humanidade. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente, são pessoas que progrediram,
uma vez que já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. A generosidade é o oposto do egoísmo. Enquanto o generoso desfruta a liberdade, repartindo o que pode e o que tem, o egoísta vive isolado, querendo segurar tudo e todos ao seu redor. Egoísmo não é viver a própria vida ao nosso modo, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. O mundo onde moramos depende da nossa colaboração, já que nenhum feito, sentimento ou pensamento passam despercebidos nesse sistema de humanidade interdependente do qual fazemos parte. Todos temos que contribuir, ninguém está livre do devotamento à família, amigos e desconhecidos. O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos dos outros, e por consequência criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta, de forma mental, emocional, social e espiritual. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução para seus males. Cada um de nós tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes na mesma caminhada evolutiva. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado a nossa autonutrição. Se o Criador nos deu uma vida social, é porque juntos podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros, enquanto que sozinhos podemos tropeçar mais facilmente diante das perigosas trilhas da jornada terrena. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estais ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste, e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só intenção ali seria uma exceção monstruosa. E uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção.